no prosseguimento do Dia do Jornalista. A gente acabou de ter uma linda exposição sobre esportes, e agora a gente vai mudar de assunto. O assunto vai ser política e economia, né? Que, aliás, são áreas, às vezes, que os alunos não pensam muito e são maravilhosas e, vou dizer, melhor remuneradas. É uma coisa para vocês pensarem. E aqui, nessa mesa que eu divido com a minha querida Patrícia Paixão, eu tenho 4 ex-alunos, né? Algum, como o Kalel, já trabalhou comigo. Só vou pedir diretamente que eles mesmos se apresentem, contem um pouco da sua trajetória profissional, né, e mostrem para a gente o quão fascinante é o mundo da política e da economia. Vamos começar com você, André? Eu acho política melhor, né? É melhor? Então vamos. Marcelo, você se apresenta. O Marcelo, aliás, o Marcelo foi engraçado. Ele foi marcar ele no Instagram para divulgar o evento, ele tem um nome completamente diferente no Instagram. Tem que ter, né? Alô? Tá funcionando? Oi, gente, tudo bom? Bom dia a todos e todas e todes, só para ser polêmico mesmo. Eu tenho uma trajetória que eu comecei aqui em São Paulo. Eu saí da faculdade em 2008, no meio de 2008, e eu tive experiência em jornalismo econômico aqui, em alguns veículos, mas eu sempre quis ir para a política. Sempre, sempre, sempre. Era assim, nossa, meu Deus, eu preciso muito fazer denúncias e tudo mais, como se fosse fácil, né? A gente acha que é uma coisa super simples e tudo mais, e não é muito simples. Eu saí da faculdade em 2008, fui morar em Madrid, pouco mais de 2 anos, quase 3, para fazer especialização, né, pós e mestrado em ciência política. Lá eu tive uma excelente experiência para você colocar no currículo, né? Eu trabalhei no Grupo Prisa, que é dono da Telecinco, do El País Espanha e tudo mais. Ficava bem alocado na redação do El País. Eu ajudava o Juan Arias, que era correspondente no Brasil. Mas a minha ajuda era o quê? Eu li o texto do Juan, e eu não podia pontuar muitas coisas, porque, obviamente, o Juan tinha 4 vezes a minha idade, e eu era um brasileiro trabalhando na Espanha, e ele era o espanhol. Então, era muito difícil esse trabalho, mas foi muito importante da questão curricular. Assim. Quando eu voltei, eu voltei e nunca vou esquecer. Em 9 de novembro, foi calculado o meu retorno para cá, porque eu falei assim, eu vou voltar para o Brasil em novembro, o calendário já vai estar no final do ano, eu começo a trabalhar depois do Carnaval. Sensacional, né? 3 meses de sabático pelo país, muita praia e tal, Carnaval longo. Eu arranjei emprego em 1 semana. Não era o plano, mas eu arranjei emprego em 1 semana. E daí, ainda em economia, eu trabalhei no Investimentos e Notícias, que era o que tinha sobrado da Gazeta Mercantil, que foi um grande jornal de economia que esse país já teve, maravilhoso. Vocês têm que ir atrás, se vocês nunca ouviram falar, realmente é uma referência. O meu jornal, o Valor Econômico, a gente sente que ele se inspira completamente na Gazeta, entendeu? E a gente tem muita gente que era da Gazeta que está lá com a gente, tal, que são grandes referências. Enfim, daí eu tive algumas experiências aqui, em vários lugares, mas vou cortar, porque eu já vou chegar nos 10 minutos e nem cheguei em Brasília ainda. Daí eu fui para Brasília em 2016 para cobrir o impeachment pela Exame. Quando eu cheguei em Brasília, o que eu percebi? Custo de vida de Brasília. Não. Falei, ô, editor Abril, tudo bom? Então, esse dinheiro que vocês estão me pagando, não dá para pagar o aluguel e eu vou comer fandangos. Daí não dá. Daí eu falei, eu preciso mudar de emprego. Daí eu tenho uma dica para arranjar emprego, que pelo menos funcionou comigo. Foi a única vez que eu tentei, já, tá, gente? Porque daí eu fui para o Valores de lá, nunca mais saí. Mas, assim, funcionou. O que eu fazia? Eu fazia tipo uma newsletter na época, eu era o único repórter da Exame em Brasília. O que eu fazia? Eu fazia a técnica da humilhação com as fontes. Falava assim, eu sou sozinho. Tal lugar tem 20 pessoas. Eu aceito uma migalha exclusiva, porque daí vão falar, nossa, como bomba. E você pode passar o escândalo para outra pessoa.
Mas, para mim, uma migalha para eu dar coisas exclusivas pontualmente. Nisso, eu montava essa newsletter e mandava para todos os chefes de Brasília. Todos. Todos, todos, todos. Quando eu fiz isso por 3 meses. Eu fui chamado para o Valor por uma vaga para cobrir judiciário. Quem gosta de ler matérias sobre o STF? Alguém? Olha, temos uma, Moraizete. Não. Mas é o seguinte, eu não era a área que eu menos gostava de ir. Não gostava de pisar no Supremo. Acho que eu sou, até pela informalidade, vocês estão vendo que eu não sou uma pessoa muito séria e tal. E daí o Supremo impõe, né, um comportamento um pouco diferente do que eu estou acostumado a ter. Daí eu virei e falei assim, olha, então, em 10 minutos de conversa, eu virei e falei para ela, eu não sei se eu vou dar conta, sinto muito. Daí eles contrataram uma outra moça, né, a Luísa Martins. E daí eu falei, pronto, ferrou, vou ficar no exame para sempre, tá tudo bem. Passou 2 semanas, me ligaram de novo e falaram, agora a gente tem uma vaga para Congresso, quer vir conversar? E daí era para cobrir Câmara dos Deputados, que era o que eu mais gostava, porque a Câmara é fofoca. Entendeu? A Câmara é isso. Você ouve milhares de pessoas, você conversa o dia inteiro, é muito dinâmica. Eu sou fã de carteirinha. Eu falo, cara, desculpa, você foi para Brasília, a melhor cobertura é a Câmara. Tem gente que fala, quero cobrir Palácio do Planalto, a Presidência da República. Eu falo, cara, super burocrático, para. Eu gosto de notícia, entendeu? O furo, ele surge. Barraco, o furo, ele surge. Surge mesmo. De lá, do cafezinho. O furo ele não vai surgir. Ele pode surgir de um café no 4º andar do Palácio do Planalto, mas é um furo deste tamanho. Um furo maravilhoso, ele vai surgir no cafezinho da Câmara, porque eles realmente falam. É uma galera que... E assim, a cada legislatura tá pior, entendeu? Nesse sentido, entendeu? Eles não têm mais... Tipo, você vira e fala assim, nossa, mas isso não pode, é errado, é imoral. Meu Deus, isso é corrupção, não é? O cara, mas tudo bem e tal. Então você fala, meu Deus do céu, então... É uma área muito gostosa de cobrir. Eu cobri a eleição... essa foi a 2ª eleição que eu estava lá. Né? Essa eleição foi um pouco mais complexa para mim, porque eu fiquei solto. Então, eu acompanhei viagens de 2 candidatos, principalmente. O Lula e o Jair. Por que eu não fui setorista nessa e na outra eu fui setorista? Na outra, eu comecei como setorista do Jair Bolsonaro. E eu estava muito bem indo como setorista de Jair Bolsonaro, porque o Jair era deputado, e eu cobria a Câmara já e tal, e eu sabia como pegar no pé dele, como incomodar, e daí ele soltava lead, né? É bom, né? Tipo, você fica lead, então bora, né? Bora botar a louca lá para arrancar o lead do cara. Eu conseguia. Só que teve um dia, 2 dias antes da facada, que eu estava numa coletiva. No setor de comissões da Câmara, que é bem apertado, é um lugar muito, muito apertado mesmo. Tinham muitos colegas, e daí eu comecei a fazer perguntas para ele sobre economia. Ele ficava falando, eu vou ter o Paulo Guedes, vou ter o Paulo Guedes, vou ter o Paulo Guedes. Daí você fala, meu, que saco. Daí eu falei assim, tá, o senhor quer ir para a sua área, né? Para a área que o senhor gosta de falar. Bora para a pauta de costumes. Daí eu falei para ele, é o seguinte... O senhor acabou de retweetar um pai de família, né, de uma família tradicional, que está reclamando porque a professora está dizendo que, se o filho dele quiser pintar unha, dizendo na sala de aula, não para o filho dele, mas para todos os alunos, se o menino quiser pintar unha, ele pode. O pai está dizendo que isso é absurdo e tal, que isso é coisa de menina, blá, 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 blá. O senhor não entende que esse tipo de repostagem acaba fazendo com que o senhor fique identificado como um cara conservador, preconceituoso, homofóbico e tal? Daí ele olhou para minha cara e ele falou assim, você pintava a unha quando você era criança? Então, tipo, eu falei, hã? Tipo, eu não tive nem reação. Eu falei, cara, ele devolveu essa pergunta para mim. Deu... Não, mas assim, na hora eu nem liguei, sabe? Daí ele falou, você tem cara que pintava unha quando era criança, a coletiva acabou. Sabe o que todo mundo escreveu?
Jornalista gay é alvo de homofobia. Isso, para mim, foi um processo muito difícil, porque todos os colegas vieram conversar comigo sobre isso. Se podiam, entendeu? Eu só não queria ser identificado. Mas esse momento que a gente vira notícia, a gente não quer ser notícia, a gente quer dar a notícia. E nesse momento eu saí da cobertura. Eu queria ir para a Ceilândia no dia seguinte, que ele tinha agenda lá, não fui. No dia seguinte era Juiz de Fora, enfim, a Adélio estava lá e a gente sabe o que aconteceu. Foi uma cobertura muito difícil de fazer depois, porque eu fui sacado da cobertura do Bolsonaro e eu fiquei solto. Mas, na ocasião, eu fiquei solto, só que eu tinha menos tempo de Brasília e também eu fiquei muito abalado, porque eu estava muito, estava com muita fonte no entorno do Bolsonaro e tal, mas falaram, cara, isso aí, vai parecer que é uma provocação. Quando ele ganhou, me perguntaram se eu queria ir para o Planalto, eu falei, jamais, até porque eu não gosto de palácio, e também não vou, né, para o cara me xingar todos os dias que ele puder. Acho que foi uma cobertura muito difícil para quem estava no Palácio, e acho que foi um momento que 2 setores brilharam muito em Brasília, nós, do Congresso, e o Supremo. Quem cobria Palácio ficou com nada, tadinhos. Eu falava, gente, é muito chato, ainda bem que eu não fui. E acho que esse é o momento que a gente tem uma virada. O Palácio está brilhando um pouco mais. A Câmara continua sendo a melhor, esqueçam. Não adianta. E Supremo está dando uma arrefecida. Então, o que eu queria dizer para vocês é que... É porque eu já falei mais de 10 minutos, lógico que eu ia falar, e não falei metade do que eu queria falar. Mas o mais importante quando você trabalha com jornalismo político, e, no meu caso, no maior jornal de economia do país, é que eu tenho que ser extremamente técnico. Então, por exemplo, ontem a gente teve um caso. Eu estava lá. Eu estava na Comissão de Segurança Pública. Anteontem, ontem foi Comissão de Segurança Pública? Foi, Comissão de Segurança Pública, isso. A Júlia Zanata, ela fez uma publicação recentemente, não sei se vocês lembram, com uma metralhadora. A partir do momento que a pessoa já tem essa característica, é importante que nós, enquanto repórteres, a gente já entenda que sempre é necessário você ter uma cautela a mais para cobrir algo que ela faça. Na minha cabeça, na minha avaliação, era evidente que era um recorte. Eu acho que o Márcio Gerri errou ao chegar por trás dela para falar algo para ela. Eu acho que ele errou. Mas eu acho que eles conseguiram transformar isso de uma forma que a gente passou por isso durante anos e simplesmente não aprendeu. Todo mundo deu, a deputada do PL acusa o cara de assédio, o cara nega por isso, tá? Eu acho que tinha que dar. Não estou dizendo que... Mas eu acho que tinha que ter contextualizado, entendeu? Eu acho que o cara está errado, mas também tem que contar direitinho como que eles fizeram para trabalhar isso nas redes. Os bolsonaristas não postaram os vídeos. Os bolsonaristas postaram a foto com o recorte dele atrás dela. Então, eu acho que é esse tipo de responsabilidade que nós temos que ter e vocês que estão entrando na área têm que ter. A gente tem que ir apuração a fundo. Cobrir fato isoladamente não está certo na minha avaliação, sabe? Eu acho que é bom, facilita para a gente construir a historinha no final do dia e consolidar para o impresso, mas não deve ser essa a ideia. Tá? A gente tem que se ater ao compromisso de apurar até o fim, até a reta final. Ontem, eu peguei o voo para cá, 9h30 da noite. Cara, juro, eu estava sentado e eu estava no telefone com uma fonte. Não era sobre esse assunto, era sobre outro. Mas, assim, o editor assim, Marcelo, já deu, você está saindo para viajar e eu estou subindo a matéria. Falei, cara, ainda preciso fazer essa pergunta. E é isso que a gente tem que ter, entendeu? A gente tem que ter esse compromisso de, enfim, apurar, esgotar ao máximo. Não deu nesse dia, tem como continuar? Continua no dia seguinte. Mas esse compromisso a gente tem que ter sempre. Desculpa, falei demais. Um prazer, viu? Desculpa, gente.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado, professores, pelo convite. Bom dia, pessoal da mesa. Bom, meu nome é Kalel, sou mackenzista também, como todos aqui. Gosto muito do Mackenzie, gosto tanto que voltei para cá, fiz 2 graduações aqui no Mackenzie. Me formei em jornalismo em 2007 e me formei em direito em 2020. Bom, minha trajetória no jornalismo, enfim, para começar, eu nunca quis. Meu sonho. Supremo, tá? Pois é, mas meu sonho não era cobrir Supremo. Estudei direito, mas meu sonho não era esse. Quando eu vim fazer jornalismo, que eu escolhi jornalismo porque eu pensei, pô, o que eu gosto de fazer da vida? O que eu quero fazer? Gosto de futebol, gosto muito de futebol. Então vou ser jornalista esportivo. Vou ser jornalista esportivo, vou viajar ao mundo e vou ser feliz fazendo isso. Assim, ainda gosto muito de futebol, tive experiência de cobrir a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014 e foi sensacional. Mas aqui na faculdade tive contato com outras áreas e acabei me apaixonando pelo jornalismo amplo. E, assim, não sei se vocês estavam aqui na mesa anterior de jornalismo esportivo. Na minha avaliação, o jornalismo esportivo ele acaba sendo muito igual. Você vai lá ouvir o jogador, professor, os 3 pontos. Desculpa, vou falar mais perto. Enfim, e aí minha paixão pelo jornalismo esportivo foi um pouquinho embora e acabei me apaixonando pelo jornalismo. Comecei minha carreira na Editora Abril, fui estagiário num braço do RH que fazia treinamento para os jornalistas. Foi muito rico, enfim, vi palestras incríveis ali, Gay Talese, John Lee Anderson, grandes nomes do jornalismo iam naquela época na Abril dar palestra para os jornalistas da empresa e a minha missão ali era cobrir, enfim, e foi incrível, foi uma experiência incrível. Depois fiz o curso Abril de jornalismo e acabei indo para a Veja. Na Veja fui repórter de Brasil e eu era repórter da revista. Naquela época tinha uma separação entre a revista e o site. A nossa missão era fazer matéria para a revista apenas. O site tinha uma outra equipe. Enfim, não vou entrar no mérito se era uma decisão acertada ou não, mas era assim que funcionava naquela época. Então, a gente tinha tempo para fazer apurações. Foi uma experiência riquíssima, aprendi demais. Tinha uma editora incrível, a Thaís Oyama. Ela era muito exigente, enfim, colocava a barra lá em cima, mas tirava o melhor dos repórteres com isso. Então, em Brasil, eu tive experiência... Assim, nunca fui um jornalista político ou jornalista econômico. Jornalista econômico, muito menos. Mas, ao longo da minha carreira, sempre trabalhei com jornalismo político, não apenas com isso. Então, tive a experiência de cobrir o caso Isabela Nardoni, vocês imagino conheçam, caso Eloá, enfim, grandes crimes. E também a gente fazia uma cobertura ampla de Brasil, com política, comportamento, às vezes fazia alguma coisa de economia, tinha uma equipe própria de economia, mas às vezes a gente acabava fazendo. Sei lá, perfis de empresários, enfim, foi uma experiência muito, muito rica mesmo. Nesse período da Editora Abril, da Veja, num determinado momento eu fiquei, tô há 3 anos aqui, estava meio insatisfeito, e aí pintou um convite para ir para Belém. Eu já tinha ido fazer uma pauta lá, era uma pauta sobre o UFC, olha o esporte aí. Fui entrevistar o Lyoto Machida, foi um campeão do UFC, que é de Belém. Conheci a cidade nessa época, gostei muito, recebi o convite de ir para lá para ser correspondente e topei na hora. Nem pensei. Falei, tem o convite aí, você paga quanto? Falei, não dá para aumentar um pouquinho? O editor, não, é isso que eu tenho. Falei, bom, então bora, vamos embora. Nem pensei, topei e fui. Fiquei 1 ano lá, cobrindo a Amazônia, não só Belém, né, mas toda a região amazônica. Fiz matéria na fronteira sobre tráfico de drogas, algumas matérias sobre meio ambiente.
e tinha combinado com o editor de ficar um ano e voltar para São Paulo. Aí estava dando tempo, né? Falei, ó, minha vida é em São Paulo, estou querendo voltar para São Paulo. Ele falou, ó, tudo bem, mas você não quer ir antes fazer uma escala em Recife? Que era 2013. Eduardo Campos era o governador e, enfim, seria candidato a presidente, né? Então, seria uma experiência interessante de cobertura política. Acabei topando, então fui para Recife para ser correspondente no Nordeste, também viajando por todos os estados ali, e com a missão de cobrir o Eduardo Campos. Tem até, enfim, quando eu estava fazendo um perfil dele quando teve o acidente em que ele acabou falecendo. O perfil acabou virando um obituário, né? Estava tocando a apuração. Entrevistei ele no domingo, no Dia dos Pais, ele foi para enfim, um compromisso de campanha ali, e depois iria fazer gravações do horário eleitoral. E por uma hora, enfim, no trajeto, fiz a entrevista com ele para o perfil. Isso no domingo. Na terça-feira ele deu entrevista no Jornal Nacional. Na quarta-feira teve o acidente em que ele acabou falecendo. Enfim, então, o perfil, infelizmente, acabou virando um obituário, né? Ele é uma figura controversa ali, enfim, uma figura muito interessante. Ele tinha índices muito bons no governo, né, de segurança pública, indicadores de economia, era considerado um grande gestor, mas, por outro lado, ele tinha, ali localmente, críticas por tratar, por exemplo, a imprensa como mão de ferro, a imprensa local ali. Não aceitava crítica de forma alguma. Nacionalmente, seria interessante ver o que iria acontecer ali com ele. Infelizmente, ele foi... Enfim, acabou falecendo no acidente, né? Depois disso, eu acabei voltando para São Paulo. Vim para São Paulo em 2015, daí voltei aqui para o Mackenzie para estudar Direito. E, em 2016, recebi o convite para ir para o Jota, que é onde estou hoje. Fui convidado para ser editor de coberturas especiais. Na época, a gente tinha umas editorias, eram editorias patrocinadas, mas numa modalidade em que o patrocinador não tinha ingerência sobre o conteúdo. Então, por contrato, o patrocinador nos obrigava a cobrir determinado assunto. A gente tinha, por exemplo, uma editoria de liberdade de expressão que era patrocinada pelo Google. Então, a redação tinha que fazer, por contrato, uma matéria sobre liberdade de expressão por semana. Mas o Google não tinha ingerência nenhuma sobre... Enfim, não aprovava e nem sugeria pautas, a gente que cobria a liberdade de expressão como a gente desejava. É um tema de muito interesse para o Google, porque, enfim, eles estão muito processados por causa disso, né? Bom, vim para tocar essas editorias patrocinadas, e, com o tempo, fui assumindo mais atribuições. Hoje sou editor executivo, então sou responsável pela coordenação da cobertura do site. Enfim, e também não deixo de fazer, apesar de estar numa função de chefia ali, na edição, não deixo de fazer reportagem. Enfim, acho que a gente nunca... O repórter nunca deixa de ser repórter, né? Me lembro, quando eu era estudante, de ver uma palestra do Cléster Cavalcanti, que na época, se não me engano, ele era diretor de redação da Contigo. E ele dizia que o maior elogio para ele era ser chamado de repórter. Eu concordo com essa afirmação dele, porque, enfim, sem repórter não tem jornalismo. A gente precisa estar na rua, precisa estar falando com as pessoas, no cafezinho ali da Câmara, para trazer notícias, né? Para trazer coisas exclusivas. Bom, e no Jota, eu nunca, diferente do Marcelo, não tive a experiência de morar em Brasília. Mas daqui de São Paulo,
nessa função de coordenação, acabo, enfim, fechando os textos de Supremo, fechando textos de Congresso. E teve um dos grandes furos do Jota, recentes. O jornalismo, na verdade, ele é uma construção coletiva, na minha visão, né? Não tem, tem um colega que fala, não tem Pelé no jornalismo, é um trabalho coletivo. Um dos grandes furos recentes do Jota foi a decisão do Fachin, que anulou os processos, anulou as condenações do Lula, hoje presidente, né? E a gente deu... O Jota tem, assim como o Valor, tem uma... A gente tem o JPRO, que é um serviço de notícias ali e análises focado para empresas, é assinado por empresas. E enfim, notícias assim, breaking news, tem que ir lá antes primeiro, no Valor também isso acontece, também vai para o Valor Pro. E a gente conseguiu dar primeiro no Pro e dar primeiro no site antes de todo mundo. E como é que foi esse furo? O Felipe Recondo, que é um dos sócios do Jota, cobriu o Supremo por muitos anos no Estadão, ele ouviu dizer, ele falou, vem uma decisão importante por aí, decisão do Fachin, mas não detalhou o que era, disse lá no grupo de Supremo. Nisso tinha uma repórter de folga, a Ana Pompeu, estava de folga, ela falou, me mandaram isso aqui, é isso? E aí a gente viu ali, pô, claro que é isso. Mas ela estava de folga, estava fora, né? Então, a outra repórter de Supremo começou a escrever loucamente, eu comecei a escrever loucamente, a gente juntou ali, enfim, e publicamos. O site acabou... Enfim, naquela época a gente não estava com uma estrutura tão boa, o site acabou caindo de tanto acesso que a gente teve naquela ocasião. Bom, em resumo, acho que é isso, é essa a minha trajetória. Valeu, pessoal. Alexandre. Muito bom dia a todos. Primeiro, queria dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa com pessoas de tanto peso como vocês e também de ver aí os meus professores que foram responsáveis por toda a nossa carreira. É uma honra voltar nessa universidade sempre. Bom, também sou mackenzista, entrei aqui em 2012. E quando eu cheguei no Mackenzie para estudar jornalismo, eu não sabia muito bem para qual área ir. E eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu acho que a questão da representatividade ela é muito importante. Eu sempre amei muito política, eu sempre consumi política, participei de política, participava de todos os grupos políticos da faculdade. Tinha debate de política, eu estava sentado ali, ó, sempre. Sempre com a mãozinha assim. Mas a cobertura política, ela sempre foi muito engessada. E acho que Marcelo vai entender muito bem isso. Quando você é um homem gay como eu sou, você olhava naquela época para a política e você não via espaço para a gente. E isso que o Marcelo relatou, eu passei muito também. Hoje a gente está mudando isso, né? E eu fico muito feliz de estar aqui falando, junto com o Marcelo, para mostrar que hoje esse cenário está mudando e há possibilidade para todas as pessoas fazerem uma cobertura política. Seja mulher, homem, gay, trans. Isso é super importante. E é muito... Eu fiquei muito emocionado. Eu vim esses dias participar de uma banca de um homem trans. E na minha época aqui nem tinha esse debate dentro da universidade. E então eu fico muito feliz de estar aqui, podendo falar que hoje o jornalismo político tem espaço para todos. E não deu 6 meses, já estava envolvido em todas as atividades políticas na faculdade. Comecei a trabalhar no jornal Maria Antônia, aqui do Mackenzie, e tentava toda semana pautar política em um jornal que falava sobre semáforo do Genópolis. Eu ia lá e falava, quero falar com o prefeito. E o Fernando Moraes, na época, dizia, calma, tem racismo no Mackenzie? Calma. Sempre assim, e eu lá tentando pautar e nunca conseguia, tinha que falar da calçada. Mas foi super importante também, tá? Não estou falando que não foi. E aí eu consegui um estágio no portal Justificando, que é um trabalho muito parecido com o Jota. Então, caí no Supremo Tribunal Federal.
E aí, você imagina, né? Você quer começar a cobrir política, você cai no Supremo. Aí você escuta o ministro falando, data V, né? Você fala, que porra é essa? O que está acontecendo? É uma linguagem muito... É muito difícil cobrir o Supremo. Depois que você acostuma, é muito bom. Mas é muito difícil. Mas foi uma experiência muito boa, porque me deu uma base muito interessante para conseguir ir para a política. Para você cobrir política, é muito importante você conhecer a Constituição, as leis. Então, cobrir o Supremo foi muito, muito, muito importante para a minha carreira. Eu fiquei estagiando 2 anos lá, mas dentro do Justificando, eu fui cavando uma área que é um grande vespeiro, que é o sistema prisional brasileiro. O sistema prisional brasileiro é algo que todo mundo evita falar, todo mundo evita cobrir, porque envolve muitas coisas. Envolve facção criminosa, governo, violação de direitos humanos. E eu comecei a ir para essa área e foi muito importante também para a minha carreira, mas foi muito assustador com o que eu comecei a encontrar dentro do sistema prisional. Então, o meu TCC final da faculdade foi um livro, reportagem que eu fiz, de dentro da cadeia, sobre pessoas trans, mulheres trans que viviam lá dentro. E foi uma experiência muito trágica e muito gratificante essa cobertura que eu fiz dentro da cadeia. Consegui entrar de uma forma não muito legal, porque eu me filiei à pastoral carcerária para conseguir entrar, porque o Estado não deixa entrar, repórter nenhum consegue entrar. Então, meio que burlei ali para conseguir ver o que estava acontecendo ali dentro. E, realmente, o que eu encontrei foi coisas absurdas. Enfim, consegui fazer o TCC, consegui fazer muitas reportagens denunciando isso. Pessoas que estavam presas 7 anos porque estavam com 0,02 gramas de maconha. Pessoas que estavam sendo violentadas, pessoas que estavam sendo estupradas. É um ambiente, assim, é um vespeiro que ninguém quer falar, que ninguém quer cobrir, porque envolve muita coisa. Eu acho que vocês devem saber muito bem isso. Mas eu fui muito feliz nessa cobertura, porque eu consegui, inclusive, essa mulher que estava presa há 7 anos, ela foi solta depois da minha reportagem. Porque a gente fez a comparação, metade de um tic-tac. Tic-tac, aquela bala? Um tic-tac. Metade. Ela foi presa e ela estava 7 anos por conta de metade de uma bala de tic-tac de maconha que estava no bolso dela. Uma mulher negra periférica. Então, eu fui muito feliz nessa cobertura, mas realmente é uma cobertura muito complexa. E eu só consegui por conta que o Justificando é um portal independente e tal. Mas foi muito bom. No próprio Justificando, aí eu fui efetivado e comecei a cobrir o impeachment. Daí foi um processo um pouco mais caloroso. Comecei a cobertura do impeachment no Justificando e, no meio, mudei para a Jovem Pan. Aí eu fui de um lado para o outro, né? Assim, e foi muito... E nesse momento foi que eu percebi, eu acho que a gente tem que ter essa noção, que a gente sempre tem que acompanhar a linha editorial do veículo. Há uma linha editorial do veículo. E eu acho que essa linha editorial ela tem que ser sempre muito clara. Eu defendo que os jornais eles devem deixar claro qual é a sua linha editorial para que ser sincero com o público, né? Ali eu percebi que quando a gente escolhe uma fonte, quando a gente coloca no lead, o título que a gente escolhe, ele diz muito sobre qual lado a gente quer levar, sabe? E isso tem que ser claro para o leitor. Eu acho que a gente falha um pouco, no geral, em dizer que somos todos imparciais. Eu acho que a gente tem que ser o mais técnico possível, como você falou. A gente tem que seguir uma ética jornalística. Mas não existe imparcialidade. Todo mundo tem um lado. Ou é o lado do repórter, que é muito difícil, ou é o lado da editoria do jornal. Então, eu acho que a gente precisa sempre, e essa é uma crítica que eu faço à imprensa como um todo, o que me inclui, é deixar claro qual é a linha editorial daquele veículo, como fazem muitos países. E eu acho que é muito positivo para a democracia, para as pessoas poderem ler e saber de qual lado aquele jornal defende. Bom, fiquei 2 anos na Jovem Pan, aí fiquei um pouco louco. Aí fui para a Carta Capital, voltei para o outro lado. Fiquei pipocando de um lado para o outro. Na Carta Capital foi uma experiência muito maravilhosa, porque na Jovem Pan eu não tive contato com a rádio, mas vivi ali o dia a dia da rádio, que é muito encantador.
E na Carta Capital eu tive contato com o site e com a revista, que é muito interessante, né? Escrever para a revista é muito bom, assim, é um frio na barriga muito gostoso de se ter. Na Carta Capital eu fiquei durante 3 anos também fazendo cobertura política, e aí concordo plenamente com você. Congresso é o melhor lugar do mundo. Não tem igual. O barraco que tem naquele lugar... Eu estava em Brasília agora, no dia do Nicolas, que ele pôs a peruca. Parecia um circo. Aquele lugar parecia um circo. Era a gente correndo de lado para o outro, gritando, ia falando da peruca, e ele lá colocando... Assim, se vocês querem emoção, foquem no Congresso Nacional, porque o Supremo realmente é muito chato. Palácio do Planalto é chique, né? É fancy, lá tomar um cafezinho no quarto andar. Eu adoro. Eu adoro ir lá tomar café. Mas, assim, quer emoção? Câmara dos Deputados. Mas nem Senado, é Câmara dos Deputados. Senado é aquela coisa mais, né? Estamos te xingando, mas com muito respeito. Respeito a Vossa Excelência. Não. Agora a Câmara é um lugar maravilhoso de se cobrir. Eu cobri as eleições do Bolsonaro de 2018, que foi muito tenso essa cobertura, né? Cobri as eleições de São Paulo, do Boulos e Covas, e aí eu fui carrapato do Boulos, aqui em São Paulo, e cobri as últimas eleições de Lula e Bolsonaro. É muito triste ver o caminho que a gente está seguindo na política. Por que eu falo isso? Porque eu comecei a minha carreira falando sobre projeto de poder, projeto político, sobre lei, sobre Constituição. E em 2019, eu estava escrevendo o que é Golden Shower. O meu editor virou e falou, você vai ter que explicar o que é Golden Shower, porque o presidente da República acabou de postar no Twitter dele sobre Golden Shower. Aí a minha cena era, o que é Golden Shower dentro da redação? Só aparecia vídeo pornô, obviamente. Eu não conseguia uma definição do que era Golden Shower. E eu tive que explicar na matéria, de uma forma técnica, o que era Golden Shower. E eu sinto que a gente está cada vez mais... É isso que você falou. A gente está tendo que falar de coisas, sabe, que impensáveis. A gente está tendo que desmentir coisas impensáveis. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que estar nesse processo de desmentir essa fábrica de fake news que virou as redes sociais. Eu acho que, né, a pergunta de milhões, assim, como combater isso? Acho que ninguém sabe ainda. Mas a gente está num momento muito perigoso, né? A gente está vendo o que está acontecendo nas escolas. Isso é reflexo de não ter um controle das redes sociais, né? Que começou há muito tempo, mas lá em 2019 teve muitas fake news que pareciam piadas, né? Mamadeira de piroca? Claro que não, a gente imagina. Pois tinha muitas pessoas que acreditaram nisso. E as pessoas acreditam nisso. Sabe, eu tenho uma história muito boa. Meu irmão está aqui, ele pode me provar. Nosso pai, infelizmente, acredita em fake news. Aí fui fazer uma viagem, acho que era Amsterdã. Desci no aeroporto, recebemos uma mensagem no grupo. Lula morreu. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que voltar para o Brasil agora. já vendo voo, né? Assim, foi em novembro. Já vendo voo de volta para o Brasil. Enquanto isso, falei, bom, pera lá, vamos ver, né? Coloquei no Google, não tinha nada. Mas como assim o Lula morreu, pai? Não morreu. Como que ele morreu? Da onde que você viu isso, pelo amor de Deus? Aí ele mandou um vídeo de uma senhora, qualquer, assim, sem contexto nenhum. Dizendo que o Lula... Ela estava na frente da câmera, dizendo, Lula morreu. E colocaram uma máscara num homem para fingir que é o Lula. E aí ela deu um zoom numa foto que tinha uma dobrinha aqui. E aquela era a prova. Ah, teve outra? Minha mãe falou sobre essa questão da máscara esse final de semana. Ah, ela acredita ainda. Tem gente que fala isso. Tem gente que quer saber que é uma pessoa mascarada. Só que aí você fala, é zoeira, né? Tipo assim, eu vi o vídeo e ri. Pois pro nosso pai, não. Para ele acreditou que o Lula tinha morrido, porque é sempre um grande complô, né?
é sempre um grande complô do Estado, da imprensa, todo mundo junto. E eu digo para ele, cara, eu sou jornalista de política. Não é possível que você vai acreditar numa senhora que está na frente de uma câmera falando que o Lula morreu e que tem uma máscara. Parece piada, mas é muito grave o que está acontecendo, porque as pessoas, de fato, acreditam. E elas estão descredibilizando não só o Estado, mas como o jornalismo também. E isso é muito, muito, muito perigoso. E a gente tem que trabalhar com isso no nosso cotidiano. Mais uma vez, concordo com o que o Marcelo falou. A gente não pode mais dar o fato pelo fato. Né? Porque os manuais que a gente conhece hoje de redação começaram lá no início do século XX nos Estados Unidos, exatamente para dizer que os jornais deveriam ser imparciais, e era o fato pelo fato. É ouvir a fonte, o outro lado, consultar um especialista. Mas hoje em dia, a gente não consegue mais ser só o jornalista ali, porque tem dezenas de pessoas transmitindo aquilo ao vivo e criando as suas próprias narrativas. Então, hoje em dia, a gente precisa contextualizar as matérias. Extremamente importante, porque se a gente não fizer isso, alguém que está presente no evento vai pegar o celular, vai gravar e vai contextualizar do jeito que ela quer. Então, a gente tem que transformar e também perder essa coisa do tudo muito imediato. O jornalismo sempre teve muito isso, né? Só que é muito mais efetivo a gente conseguir contextualizar uma matéria para desmentir uma narrativa criada em volta daquilo do que dar só o fato pelo fato. Porque, muitas vezes, se a gente dá o fato pelo fato, a gente permite que quem quiser crie a narrativa sobre isso. E isso é muito perigoso. Deixa eu ver se eu... Ah, tá, já estou terminando, tá? Bom, depois eu saí da Carta Capital e resolvi ter uma vida... virar jornalista freela, que é uma possibilidade, é triste, é duro, mas é uma possibilidade. Mas eu fico muito feliz. Eu tenho hoje uma coluna opinativa de política no portal IG. Eu recentemente dirigi um documentário na Amazonas, também com os povos indígenas. Enfim, produzo conteúdo, texto. E hoje eu tenho mais liberdade. Depois que eu saí da Carta Capital, fiquei um tempo escrevendo para a Folha. Depois escrevi para Exame também. Mas hoje estou nessa coisa mais... indo para uma parada mais de documentário, de textos opinativos, que é também uma área super importante e super legal. Eu notei aqui uma coisa que eu queria só para concluir e deixar o meu colega falar, que é, quem se interessa por jornalismo político, está nessa sala, se preparem. Se preparem, porque a nossa vida... ela é o trabalho, né? Isso, e não estou aqui fazendo um discurso romântico capitalista. É porque o jornalismo ele acontece nos cafezinhos, nas relações criadas com as fontes, no olho, sabe? Na conversa, ir no gabinete do deputado, e jantar com o deputado, jantar com o senador. São essas relações que definem o furo. Então, essas relações não acontecem nas 8 horas que você está na redação. Acontece fora dela. Isso que o Marcelo falou. Minha vida era basicamente isso. Eu saía da redação, meu celular aqui, ó, o tempo todo, no banho. Saía do banho... Eu sou conectado até com o relógio, né? Vi uma mensagem do relógio. Saía do meio do banho, assim, todo molhado para responder. Porque o jornalismo político é isso. A política, ela acontece o tempo todo. E a notícia, ela está exatamente nesses bastidores. Porque senão a gente vai acabar... senão acaba replicando a notícia que já está aí, né? A gente quer dar o furo, a gente quer investigar, fazer o quarto poder, e isso está nas relações. Então, entender, aqui estou avisando vocês, que o jornalismo, a gente acaba virando a sua vida, aquilo, assim, sabe? Mas tem que amar, assim, eu gosto muito. Eu respiro política, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é colocar todos os podcasts de política e termino meu dia lendo na cama um livro sobre política. Assim, eu realmente sou apaixonado por política. Então, por isso que isso, para mim, é uma coisa muito boa. Então, é uma área realmente que tem que gostar muito, porque demanda muito, e é uma loucura, porque você sempre vai apanhar de todos os lados, né? Você sempre apanha. E a gente sempre apanha, né? De todos os lados, assim, seja dos políticos, seja dos eleitores. Então, tem que ter também uma ação... é de todo mundo mesmo, né? Tem que ter uma saúde mental muito, muito em dia. Eu tomo Rivotril, tá? Só para vocês saberem. Muito obrigado.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é André. Agora vou falar um pouco de economia, né? Acho que quantas pessoas se interessam em economia aqui, só para saber? Uma, obrigado. Duas, boa, gente. O resto é política. É, praticamente isso. Por isso que eu falei, deixa a política primeiro, que aí deixa o pessoal sair. Brincando, gente. Mas eu queria falar e complementar um pouco o que o Alexandre falou agora no final, que não só o jornalismo de política, a economia, que se junta com política, que se junta com esporte, que se junta com um monte de coisa, eu quero explicar isso melhor, ele é relacionamento. O relacionamento, ele começa não só quando você tem um trabalho, não só quando você vai lá entrevistar uma fonte, o relacionamento começa com um colega de sala, começa com um professor, começa com, enfim, como que as pessoas te veem e quanto que elas podem confiar em você. Até eu me formei aqui em 2012, de 2008 a 2010, mais ou menos, eu era muito presente na faculdade, Denise, Santoro, Sandame, Lourenço, todo mundo aqui lembra, eu era do diretório acadêmico, não sei como está hoje, mas naquela época a gente tem uma transformada nele de um lugar onde o pessoal estava lá só querendo festinha e tudo mais, para um lugar que fez palestra, que fez curso e tudo mais, e a partir daí eu comecei a criar várias relações que me levaram para o trabalho quando eu me formei. Porque o que aconteceu? Em 2012, eu tinha me formado, estava desempregado, eu sempre quis trabalhar em redação, e aí queria política, mas nunca tinha tido a oportunidade. Acabava fazendo uma micropolítica aqui no Mackenzie, mas trabalhar com isso nunca tinha feito. E aí chegou em 2012, um amigo meu, colega de sala, que eu nunca tinha feito trabalho junto, mas que a gente conversava e tudo mais, me indicou para um freela na Exame para fazer tabela de obras. É a coisa mais insuportável que tinha. Então, imagina você acordar, ligar para órgão público, e não é Sabesp, não é Enel, você está ligando para a Secretaria de Transportes de Roraima, que não vai te atender, e você fala, olha, tem uma tabela aqui que você tem que organizar. Tem que ligar de manhã, porque à tarde eles não atendem. Exatamente. Né? Então, até 11 horas da manhã é o máximo. Então, você tem essa tabela aqui, você vai ter que só colocar o nome da obra, o valor dela, quando que ela vai terminar. As pessoas praticamente ignoravam, mas você tinha que ligar de novo para conseguir fazer isso. Era um negócio insuportável. Foi aí que eu entrei em economia. Mas o que também foi muito interessante? Que você começa a perceber as histórias que estão onde as pessoas não estão vendo. Nessa tabela era o Anuário de Infraestrutura do Exame, que nem existe mais. Eu conseguia ter acesso a obras que estavam paradas há 50, 60 anos e continuavam lá. E você tinha várias histórias, uma tabela que as pessoas às vezes preenchiam, às vezes não preenchiam de qualquer jeito, e você via história lá. Enfim, foi aí que eu comecei a entrar em economia. Só que eu não entendia nada de economia. Nada. Daí teve quem já viu aquele filme A Grande Aposta? Sobre a crise de 2008. Eu li o livro. E eu não entendia nada o que era CDS, CDO, enfim. Mas eu falei, vou ler o livro para ver se eu entendia. Obviamente não entendia nada também. O que eu fui fazer? Fui começar a procurar cursos para entender e aprender coisas que eu não tinha aprendido na faculdade, inclusive. Que era como funciona o mercado financeiro. Por que fazer matéria de empresa? É propaganda? Por que eu vou lá ter que entrevistar um executivo? Por que eu tenho que saber quanto a empresa fatura? Enfim, comecei a fazer curso lá na Bolsa para entender esse universo. E aí, a partir daí, eu comecei a entender que o jornalismo de negócios, pegando especificamente ele, que você cobra empresas, é muito parecido com o jornalismo político. É fofoca. É basicamente isso. Você vai ouvir as pessoas, ouvir empresários, empresárias, CEOs, e é fofoca. E é ego. Muita coisa, muitos furos, você consegue pelo ego das pessoas. Política é muito isso. Então, você tem que também saber tratar e se relacionar. Mas aí, continuando, em 2013, fiquei 6 meses na Exame, era freela, não renovou, mas fiz um trabalho que eu acho que foi legal. O editor da Exame, de novo por relacionamento, me indicou para Estudar Dinheiro. E lá na Estudar Dinheiro eu fiquei durante 4 anos aprendendo o que era jornalismo de negócio. E lá eu tive uma experiência que eu comecei a entender também que o jornalismo de negócio me dava a abertura para eu entrevistar quem eu sempre quis entrevistar. Por exemplo, eu fiz uma capa com o Maurício de Souza sobre o plano de sucessão da Turma da Mônica. Foi uma das capas mais legais que eu fiz, assim, de entrevistar e entender quem é que ia substituir o Maurício de Souza na empresa. Eu entrevistei um cara que eu sempre quis entrevistar, não sei quanto que vocês viam, Rede TV, Rede Vida, o seu Sidney da Ultrafarma. Seu Sidney da Ultrafarma, ele era acusado por vários concorrentes de sonegação, de receptação de cargo, enfim. E ele não falava mais com jornalismo de negócio, com imprensa de negócio. E aí eu falei, vou atrás dele. A assessoria me barrando e tudo mais. Aí teve um dia que ele ia lançar um livro
E eu falei, vou ler esse livro. É um livro de autoajuda de 50 páginas, mas eu li. Falei, vou lá. Era eu e as amigas da minha avó, basicamente, lá no lançamento do livro, lá na Livraria Cultura. E aí eu fui conversar com ele, falei, seu Sidney, eu quero conversar com você, quero contar a sua história e tudo mais. Ele olhou para minha cara assim, mas por quê? Eu falei, não, eu quero entender o que tá, para onde que vai a Outra Farma, etc. Aí ele falou, tá bom, vamos marcar um almoço. Marcamos um almoço, conversamos, ele falou, a matéria virou matéria de capa. E a gente teve que fazer as fotos da capa e a gente foi até na casa dele, que era uma casa, era uma fazenda ali em Santa Isabel, que tinha 8 casas de hóspede. Para mim, não era o quarto de hóspede, é casa de hóspede. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, gente, como que as pessoas têm dinheiro? Mas, enfim, o que foi legal a história foi no final, ele falou, vamos abrir um vinho para comemorar. Eu não tinha almoçado. E o fotógrafo também não. E aí ele começou a cortar os queijos, eu comecei a comer queijo. O fotógrafo não. E aí eu comecei a conversar com o seu Sidney. Ele falou, pô, seu Sidney, já um pouquinho alterado. Eu falei, seu Sidney, por que você deu essa entrevista para mim, já que você não dava para ninguém? Eu falei, por que você veio me perguntar? Por que você veio até mim? Por que você veio conversar e eu me senti você interessado? E aí o fotógrafo chegou, abraçou ele. Seu Sidney, eu queria que você fosse meu avô, seu Sidney. Basicamente isso. Então, tudo isso vai contar o quanto que essa questão de relacionamento, de conversa, de fato, de olhar no olho, de realmente ter ali um contato com a fonte e, ao mesmo tempo, não é porque você tem um relacionamento que você vai virar um puxa-saco da fonte. Isso também é uma parede ali que você tem que colocar no meio. Então, você pode ser sério, você pode ser amável ao mesmo tempo, pode ser amistoso, mas você pode fazer perguntas duras. E é assim que você ganha um respeito, não é puxando o saco. E aí, só para complementar ali a minha carreira, passei 4 anos na Exame, na História é Dinheiro. Passei durante um ano na Consumidor Menor, que é uma revista muito mais de nicho. E aí fui para Exame para cuidar de negócios também, negócios e finanças. E lá comecei a trabalhar, chegou na eleição de 2018, o Exame também tem uma cobertura de política, mas muito mais voltada para a economia. Eles me colocaram, vá lá cobrir. E aí, de novo, a minha ótica era muito mais sobre, por exemplo, propostas do que do dia a dia, de correr atrás de candidato, mas você começa a entender melhor, você conversa ali com os comitês de campanha, você começa com os formuladores de propostas econômicas, então você também está na política, mas de uma maneira diferente. Então, uma maneira ali mais pensada em políticas públicas e não jornalismo do dia a dia, que é tão interessante quanto. Então, o jornalismo de revista, que agora não tem mais direito, mas esse jornalismo mais de fôlego, ele ajuda a isso. Você não simplesmente ficar na gritaria que muitas vezes tem, mas também trazer e elevar a discussão para um outro nível. E aí, a partir de 2018, consegui fazer bastante, mesmo lá da redação de São Paulo, daqui da redação de São Paulo, e, enfim, o Exame não tinha uma equipe grande, então você tinha que ir muito por telefone, muito relacionamento. Consegui fazer uma boa cobertura. Falaram, vamos te colocar em Brasil para você cuidar, a editoria de Brasil para você cuidar de política. Mas, de novo, então, um olhar mais de políticas públicas e também para onde que está indo o Brasil. E aí eu tive também ótimas experiências, mesmo trabalhando aqui de São Paulo. Tive uma exclusiva com o Rodrigo Maia, que era quando era presidente da Câmara, tive exclusiva com o Mourão, tive exclusiva com vários ministros, que era isso, que era a Exame tinha que ter esse ar de exclusividade também, notícias exclusivas, entrevistas exclusivas, e você conseguiria, por causa disso, e tinha o quê, 28, 29 anos lá na época, eu estava na Exame. O bom é que, como não tinha muita gente na Exame, eu conseguia ter acesso a essas fontes que às vezes só jornalistas mais velhos têm. Porque não, já é minha fonte há mais tempo. Não, eu sou repórter especial e eu vou cuidar de ministro, secretário, enfim. Então, também tive uma experiência muito boa nisso. E aí eu também queria puxar um ponto que eu acho que é sempre interessante, que concordo que todo mundo aqui falou sobre a questão da dificuldade da gente hoje falar de política, da gente falar de economia, para a gente falar de... enfim, hoje os ânimos estão muito exacerbados. Nossa, gente, estou falando mal. Exaltados, pronto. Eles estão muito complicados, mas a gente também, como jornalista, independentemente da linha que a gente pensa, a gente tem que saber ouvir o outro lado. Obviamente, ouvir o outro lado, porque existem pessoas decentes de um lado e do outro, e pessoas ruins de um lado e do outro. Então, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas decentes e questionar. Até uma entrevista que eu fiz foi com o Pondé,
não concordo com muita coisa que ele fala, mas eu respeito ele. Eu acho que ele coloca de uma maneira que eu posso discordar, mas ele coloca de uma maneira minimamente educada. Falei, quero entrevistar ele. A Exame dava muito essa abertura, vai. E eu tive um dos melhores títulos, acho que da minha carreira, que era, abre aspas, Bolsonaro é burro e governa como se estivesse num churrasco, fecha aspas, diz Pondé. Então, e foi uma conversa que era para ser uma conversa de 20 minutos, 30 minutos, virou uma conversa de 1h30, que você começa a aprender o que o outro lado, entre aspas, pensa. E você começa a ver que você tem concordâncias também com algumas coisas, e você não sabia que você tinha que você concordava, porque simplesmente você não ouvia. Eu acho que o nosso problema também hoje é não ouvir. A gente está muito fechado, muito focado simplesmente com o que a gente pensa, a gente acha que a gente pensa tudo. As redes sociais colocam a gente numa bolha também desse lado, que a gente pensa todo mundo igual, então quando você vai conversar com amigos e você vai falar alguma coisa, você quer ser aceito, isso é o errado. Porque quando você faz isso, você também está fazendo um desserviço como jornalista, principalmente. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, porque boas coisas saem quando você começa a ouvir pessoas que você também não concorda. E na verdade, acho que as melhores coisas saem quando você... E as minhas melhores entrevistas foram com pessoas com quem eu não concordava. Não é porque eu fui amistoso, não é porque eu fui duro, foi porque simplesmente eu ouvi e também fiz perguntas que as outras pessoas não estavam acostumadas a fazer, porque simplesmente só vão lá para bater. Então, eu acho que também a gente tem que ter um pouco disso. Mas, continuando aqui na minha carreira, fui na Exame, inclusive trabalhava no mesmo andar que o Lorenzato lá, fui da Exame, fui para a CNN, saúde, fui para a CNN logo na equipe de estreia, né? Fui lá para ser editor executivo da parte de economia do site, e foi uma experiência muito interessante, porque CNN, né? Não sei quando você está, mas quando a CNN chegou, todo mundo, caramba, a CNN vai chegar. Aí quando você vê a realidade, você fala assim, nossa, tô brincando. Teve muitas coisas boas lá, eu tive que chefiar uma equipe grande pela primeira vez e, enfim, colocar um site de economia e negócios e finanças no ar não é uma coisa simples. Então, ainda mais porque, como eu disse, você está no começo, as pessoas ainda têm uma visão muito errada do jornalismo de negócio, do jornalismo de finanças, que é propaganda. Não é, gente. Você tem muita fofoca, você tem muita denúncia falando de empresas. Eu, por exemplo, fiz matéria sobre a exploração de trabalho escravo da Zara. Então, a gente tem ali uma série hoje de discussões importantes envolvendo empresas. Quem compra a brusinha aí na Shein, por exemplo. Eu espero que ninguém aqui, porque isso é errado. Não pode. Isso é sonegação. Mas voltando. Então, a gente tem lá na CNN, eu tive muita discussão a respeito de como é o jornalismo de negócio e eles achavam que tudo era propaganda. Chegando lá, eu tive uma oportunidade que eu jamais pensaria em ter, que foi ir para a televisão. Teve um dia à noite que eu estava 9h30 da noite na redação, terminando algumas coisas. E aí, foi bem no começo da pandemia, da Covid, chegou o vice-presidente, me chamou e falou, olha, amanhã você vai entrar às 6h30 da manhã no ar, porque o comentarista, que era o meu chefe, está com suspeita de Covid. Aí eu falei, oi? Nunca tinha feito televisão. Eu falei, vocês estão malucos, eu nunca fiz televisão na minha vida, nunca fiz ao vivo na minha vida, o máximo que eu fiz foi gravar algumas coisas. Eu acho que você dá conta. E foi uma coisa muito interessante. Então, eu fiquei ali durante 1 ano e meio, lá na CNN, sendo tanto a parte de gestão lá da equipe também, fazia reportagem e também virei comentarista de economia lá de todos os assuntos, desde mercado financeiro até economia, macroeconomia. Lá também teve várias coisas interessantes, lá você entende também como é o mundo da televisão, que não é um mundo simples, é um mundo também de muito ego, é um mundo também de muito relacionamento, e é um mundo de muito trabalho. Trabalhava lá das 8 da manhã até as 10 horas da noite em casa, aí minha pressão arterial foi de 14 para 22 para 12, e eu falei, eu acho que eu posso morrer. Aí o Estadão me fez uma proposta para ser repórter especial, fui para o Estadão no começo de 2021. Lá fiquei como repórter especial de negócios. Voltei a fazer jornal. Jornal nunca tinha feito, na verdade. Voltei a fazer impresso. E percebi que os grandes veículos de comunicação em geral, impresso, ainda eles estão muito fechados nas matérias em texto. Explora um pouco multimídia. Continua sendo o papel do dia seguinte. E isso estava um pouco me cansando. Falei, putz, não é algo que eu sinto mais tanto prazer. Sinto prazer porque eu gosto de fazer reportagem, gosto de tudo, mas eu acho que eu posso parar um pouco no tempo. Fui,
convidado para ir para o Brasil Journal, que não sei se alguém conhece aqui, mas é um dos principais sites de hoje negócios e mercados do Brasil. É um site que foi iniciado pelo Geraldo Samor, que era colunista da Veja, e hoje se tornou uma referência. E aí ele começou a criar também um braço multimídia ali de vídeo, e também tem a parte de texto, continua. E a gente está ali tocando agora todo esse novo projeto. E aí, queria também falar um pouquinho só sobre esses novos veículos que estão surgindo. Tudo bem que o Brasil Journal já é de 2015, o Jota também já é mais antigo, 2014. Então, justificando 2014, então são veículos novos, né, em comparação aos jornalões, às grandes emissoras, mas são lugares que estão com muita relevância. Então, por exemplo, hoje no Brasil Journal eu tenho mais acesso a fontes do que eu tinha na época do Estadão, do que eu tinha na época da Exame, do que eu tinha na época da CNN, porque eles tratam a informação, esses veículos, de uma maneira muito mais direcionada para um leitor muito mais qualificado, um leitor que quer entender mais do que aquilo, não que não tira a importância, obviamente, dos jornais mais populares, né, que tem que explicar para todo mundo, mas isso acho que é muito importante também a gente pensar que esses veículos muito mais direcionados, eles estão fazendo a diferença, eles estão roubando os furos dos grandes veículos e principalmente eles estão pagando bem também. Então isso é uma coisa importante. Então para a gente pensar, às vezes a gente tem que parar de pensar que só existe vida nos grandes veículos, não existe, e existe muito trabalho muito melhor nos veículos mais direcionados. E para complementar, gente, até para a gente começar também a questão de perguntas, eu só queria encerrar com a parte de jornalismo de negócios e finanças. Aprendam, porque a gente ainda tem uma visão, muitas pessoas ainda têm uma visão que, por exemplo, bolsa de valores é algo das elites, porque empresário é ruim, tem muito pensamento disso, e aí é a falta de compreensão de como tudo funciona. Obviamente, como eu falei, existem pessoas boas, pessoas decentes e pessoas ruins em tudo quanto é lugar. Mas quando você começa a entender como funciona o jornalismo de negócio, você começa a entender também melhor como funciona a microeconomia, como realmente o Brasil roda. Então, comecem a ler também, a entender melhor isso, porque isso também é uma questão até para vocês futuramente. A educação financeira é uma coisa importante. Eu não estou fazendo aqui discurso de liberal, aqui não, gente, vamos fazer para tudo e dar educação financeira para as pessoas. Mas são conhecimentos que a gente tem que ter para a nossa própria evolução e muito provavelmente vai ajudar o trabalho de vocês. Para finalizar mesmo, o que eu aprendi com jornalismo de economia é que tudo tem que ter dado. Tudo tem que ter coisa comprovando. Então não adianta eu colocar só um eu acho, eu quero. Eu falo assim, todo mundo quer alguma coisa, todo mundo acha alguma coisa. Então, vocês vão lá e levam argumentos. Então, quando eu vou fazer uma matéria, quando eu fui lá para o Brasil de política pública, cara, eu tinha que entrevistar umas 30 fontes e ler uns 4, 5 estudos para conseguir dar esse argumento, para conseguir construir a matéria, para não chegar no diretor de redação ele fala mal da minha matéria. Então, eu acho que é basicamente isso. E o jornalismo econômico é legal. Podem apostar e acho que é isso. Bom, a gente vai abrir para perguntas. O André vai pegar o microfone e vamos abrir para perguntas. É só dizer que o André, esse André está super abusado. O último título seu com o Funari, que é o presidente da Alpargatas, Vamos por ordem na cozinha. Esse assunto é meu, não é seu. O meu nome é Larissa. A pergunta que eu tenho para o Marcelo. Você comentou sobre as fofocas da Câmara. E a gente sempre falado para a gente que entre a furo bem apurado é melhor o furo. Uhum. E a pergunta que eu tenho para você é como você faz para... Teve aquele furo de reportagem na Câmara, só que aí você tem que dar... Olá. Em vez de expor você. É isso. É exatamente isso. É carão, meu amor. Carisma, falar olá. É Larissa?
Lari, é o seguinte, desculpa, eu pego intimidade rápido. Mas é assim, é uma coisa muito louca, esse relacionamento, que os meninos deixaram bem claro e eu nem tinha falado. Eu, por exemplo, juro, existe André Sadi, que é um monumento histórico que eu acredito que todos vocês conheçam, e ela era, em um determinado momento de cobertura ali no Congresso, ela era a mulher que dividia a picanha Rodrigo Maia comigo. Então era assim, vem aqui, é exclusiva para mim, vem aqui. E, ao mesmo tempo, eu tinha que dar coisas muito delicadas sobre o Rodrigo Maia. Só que o jornal, o Valor, sempre que precisava falar, tipo, eu quero falar sobre essa tampinha de garrafa com o Maia, eles falavam, Marcelo, fala com o Maia. Eu falei assim, gente, mas eu detonei o homem a semana inteira. E daí você vira e fala assim, foi... Tem duas coisas, sabe? Eu tenho que fazer meu trabalho e... a edição pegou pesado, né? Gente, o editor... isso é excelente. Como eu nunca tive desse lado bom aqui, eu falo, o editor pegou muito pesado e tal. Então, você tem que ter essa manobra. E uma coisa muito interessante que eu não falei na abertura, e eles falaram muito bem sobre relacionamento com fonte, é o seguinte... Fonte não é amigo, mas você pode ter uma relação muito próxima. Você tem que ter. E assim, quanto mais fonte, melhor. Eu, por exemplo, tenho uma forma de ser. Eu sou isso que eu estou sendo aqui com as fontes. O meu parceiro no Valor é um homem técnico. É aquele hétero cis branco perfeito, padrão, sabe? Tipo, desejamos. Então, e sério. Eu sou a palhaça. E é um complemento perfeito. E sempre deu muito certo. Ao longo desse tempo, muita gente dizia que não ia funcionar, que eu tinha que ser mais contido. Não, quanto mais falavam contenha-se, eu... e tal. E Arthur Lira foi uma conquista. Acho que uma das coisas que eu mais gosto de bater no peito e dizer é que Arthur Lira, antes de ser presidente da Câmara, pediu minha demissão 3 vezes durante a eleição. Por causa de matérias em que eu batia nele. Falou... em reunião com uma corretora, falou certas coisas e ele não gostou do vazamento. E daí ele, basicamente, achava que eu era uma pessoa que estava torcendo para o Baleia Rossi, porque o Baleia Rossi era candidato do Maia, e isso me favoreceria. Ele pediu realmente, até que ele teve que ouvir que Brasília não é Alagoas. Entendeu? E isso é muito importante também, a gente ter o suporte. Agora é o momento que aquele cara que eu culpei pela matéria pesada, esse cara, por exemplo, o editor, ele vai me dar o suporte e falar, aqui não. E depois de um tempo, eu virei e consegui ter um café com o Lira e falar para ele que eu sou interesseiro, então eu gosto de fonte. 2 semanas depois, ele me deu uma exclusiva. Então é isso, você tem que ter cara. Você faz, bate, no dia seguinte fala olá e tal, deixa disso, entendeu? É isso. Todo mundo é capaz de fazer isso. Só faz a dissimulada e tal, funciona. E você fazer um trabalho técnico, que assim, por exemplo, eu sou bem puxa-saco do meu trabalho, no meu jornal. Eu acho que o meu jornal é muito técnico. Quando o seu jornal é muito técnico, e os meninos todos trabalham em veículos muito técnicos também, isso fica mais fácil. Que eles sabem que não é uma questão meramente de perseguição. Não fica muito no campo que eles dizem ideológico. É uma questão muito bem respaldada. A crítica não é pela crítica. A gente sustenta a crítica. Então, isso facilita na hora do oi do dia seguinte. E é só mandar mesmo. Às vezes te bloqueia, mas ele vai desbloquear. 1 semana passa. No final das contas, acho que... Desculpa. Não, só para completar, como que é o nome daquele documentário do Moreno na Globo News? Tô tentando lembrar. Tá na Globoplay. Globoplay, Globo News não, Globoplay. Tem um documentário sobre um jornalista muito... Vocês lembram o nome? Jorge Bastos Moreno, calma aí, vou olhar aqui. Mas só tá o nome dele? É um documentário na Globoplay que fala do Moreno, que foi um grande jornalista político. E é muito interessante você assistir, porque mostra exatamente isso que o Marcelo falou. Como ele conseguiu conquistar as fontes,
fazendo festas na casa dele. Assim, um grande encontro em Brasília era as festas da casa dele. E como ele manteve, ele deu os principais furos, assim, sabe? Conhecidos. E Repórter do Poder. É um ótimo documentário para vocês assistirem, que se interessa pelo tema, para entender como é essa vida em Brasília e como é isso que ele acabou de falar. Você bate, mas abraça ao mesmo tempo, assim, né? Eu acho que é uma ótima indicação. Desculpa. Mas uma coisa também que é sempre bom de saber é que a fonte precisa da gente também. Não é só a gente que precisa da fonte. Então, se eles estão dando a notícia para a gente também, eles têm um interesse que saia. Então, não são apenas os jornalistas ali que querem a informação, eles também querem dar. Agora, a questão é quem eles vão escolher para dar essa notícia. Por isso que é bom relacionamento. Bom dia, meu nome é Betânia, eu estou no 4º semestre de jornalismo e, como vocês falaram, também sempre desde que eu entrei aqui, tudo eu quero falar sobre política, eu pretendo trabalhar com jornalismo político e eu vou direcionar minha pergunta para o Alexandre, porque eu te acompanho nas redes sociais já tem um tempo, gosto muito do seu trabalho, inclusive, mas os outros também podem ficar à vontade para responder. É que eu sei que você se posiciona publicamente sobre o seu lado político, suas questões ideológicas. E isso sempre foi uma preocupação minha, porque eu também sempre deixo muito claro o que eu penso sobre política e tinha medo de seguir nesse ramo, porque eu queria saber do seu lado, tipo, até que ponto o seu posicionamento político pode ser utilizado para descredibilizar aquilo que você escreve. E como que você lida com isso? Bia, né? Betânia. Como? Betânia. Ai, que lindo o seu nome. Obrigada. Amei. Olha, sim, eu sempre me posicionei politicamente, inclusive quando estava tanto na Jovem Pan quanto na Folha, na Exame, enfim. Mas eu nunca... Quando eu estou nessa posição de repórter, eu nunca me posiciono partidariamente. Não é um partido que eu defendo uma causa. Porque é aquilo que eu falei no começo. Eu não acredito que exista imparcialidade. Todo mundo tem um lado. Todo mundo tem um lado. Inclusive, uma vez a Denise deu uma aula que ela citou, eu sempre tento lembrar o nome desse autor, procurei, inclusive, não achei, que ele dizia, a partir do momento que você pisa na rua, você já tem um lado. Era aula de semiótica. Viu como eu fui um bom aluno? Acho que 2014, mas eu lembro dessa aula assim, exatamente. Porque a imparcialidade não existe. Quando você pisa na rua, você já tem um lado. Até aquelas pessoas que falam, não tem um lado. Tem. Se você começar a perguntar, ela pode não ter um candidato, um partido, mas ela vai ter uma ideia de lado. E eu defendo que as pessoas... Não que necessitam fazer isso. Não acho que os jornalistas precisam fazer isso. Não acho, mesmo. Mas eu, como pessoa, eu gosto muito que a pessoa que está me lendo saiba o que eu penso. Porque é a visão de uma pessoa que pensa sobre isso do mundo. E eu quero que ela vá ler a outra pessoa que pensa o outro jeito do mundo. Para que ela possa tomar a decisão dela. Tá, eu estou aqui com um jornalista que é progressista, que tem essa visão de defesa dos direitos humanos. E eu vou ler um jornalista mais de direita, mais conservador. E eu vou tirar a minha própria conclusão. É esse pensamento que eu tenho de jornalismo. Em alguns momentos foi eu me posicionar, eu nunca deixar de postar o que eu penso, foi um pouco prejudicial, sim. Mas eu paguei por isso. Assim, eu prefiro fazer isso. Eu prefiro deixar claro o que eu penso. Não acho que deve ser uma regra. Eu acho que deveria ser uma regra pro meio, pro jornal, não pro repórter. Mas eu faço isso porque eu gosto de ser sincero. Eu gosto da pessoa que está me lendo, ela saiba o que eu penso, ela saiba o que eu defendo. E eu não estou falando aqui sobre, mais uma vez, sobre um partido. Eu estou falando sobre direitos humanos, a defesa dos direitos humanos. Um Estado que possa matar a fome das pessoas que estão morrendo de fome. É esse tipo de pensamento que eu gosto de divulgar, para que as pessoas, quando me leiam, saibam que, quando eu fui lá no interior de São Paulo visitar famílias que estavam morrendo por conta da pandemia, eu sou uma pessoa que estou ali porque eu defendo que o Estado tenha que acolher essas pessoas, sabe? Deixar claro o que eu penso sobre isso, entende? Então, é meio que isso. Eu fui por esse lado, assim. Claro, tem meios que proíbem. Tenho colegas que trabalham em grandes, que recebem e-mail dizendo vocês não podem postar nada. Aí é outra história. Todos os lugares que eu trabalhei até hoje deram liberdade para isso, inclusive a Jovem Pan, para me posicionar. Eu sempre me posicionei.
E é isso. Quando eu estou na cobertura política, eu nunca me posiciono sobre um partido. Nunca me filiei, nunca me aproximei de nenhum partido. É mais uma ideia de que eu tenho sobre o mundo. E eu gosto que a pessoa que me lê, ela sabe que eu tenho essa ideia da defesa dos direitos humanos, das minorias, dos LGBTs, dos povos indígenas e por aí vai. E só para completar um pouco, aproveitando o seu gancho, a gente tem que entender que jornalismo político ele não se resume só a Brasília. O poder está em Brasília. Mas o jornalismo político ele também está no pé do chão, sabe? De ir para uma comunidade indígena. Fiquei um mês numa comunidade indígena para fazer esse documentário. Vivendo com eles, vendo o poder do garimpo. Isso é política também, sabe? Ir para um assentamento onde as pessoas estão morrendo de fome porque na pandemia não houve o Estado presente. Isso é política também. E isso é extremamente necessário. Então, falar sobre política... E não é feito, né? É muito pouco feito. Obviamente também porque a gente está tendo uma crise financeira nos jornais muito grande, né? E isso também tem que ser levado em conta. Mas não é feito. Então, o trabalho de política não se resume sobra. É uma delícia cobrir Brasília, mas não acho que vai ficar só em Brasília. A gente também precisa de pé no chão, de ir para o norte do país, de ir para as comunidades indígenas, para ir onde as pessoas estão sofrendo, onde os direitos estão sendo violados. Isso é extremamente importante também. Respondi a sua pergunta? Que bom. Obrigado. Bom, meu nome é Lucas, eu estou no 2º semestre de jornalismo e, assim como a Betânia, eu quero seguir pelo lado do jornalismo político. O econômico, todo mundo tem que saber, pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco todo mundo tem que saber, mas o meu foco é ir pela área da política. E, recentemente, eu terminei de ler um livro do jornalismo internacional do João Batista Natali. E, num breve momento do livro, ele fala um pouco sobre o jornalismo político no Brasil. E ele falava que há 20, 30 anos, 40 anos atrás, era restrito essa área, que era difícil para um jornalista poder, enfim, poder escrever para uma mídia tradicional e tudo mais. Então, eu queria saber de vocês, a pergunta mais geral, se ainda continua assim, se é restrito, entrando nessa parte da questão de identidade de gênero, racial também, se é difícil para pessoas como nós estar nesse meio. Quem começa? Olha, posso... Pode começar. Eu acho sim. Infelizmente, sim. Hoje, as redações... Está mudando, como eu comecei a minha fala, está mudando. Mas hoje as redações são, em sua maioria, branca, masculina e hétero. Isso é uma realidade. Sim. Todas as redações que eu passei são assim, sabe? E o jornalismo tem uma coisa que é a indicação, sabe? Ainda é assim. E eu acho que a gente tem que pressionar os meios que a gente trabalha, e eu fiz isso em todos os lugares que eu passei, de questionar quem vai entrar nas vagas que abriram. Porque é isso, a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de profissionais bons que a gente tem no mercado, que são pessoas negras, indígenas, LGBTs, pessoas com deficiência. E essas pessoas não entram, por que elas não entram? Porque elas não estão nas rodas de network que são fechadas. Jornalismo é network, mas quem participa desse network? Quem tem condição de participar desse network? Como eu falei, eu sou um homem gay, mas eu sou um homem branco, classe média. Eu tive condição de entrar nessas rodinhas de network. Tem muitas pessoas que estudaram comigo, porque a minha turma foi a primeira do ProUni aqui no Mackenzie, que eram brilhantes e que nunca conseguiram entrar no jornalismo. Foram para outras áreas, mas o jornalismo mesmo não. Isso vem mudando, mas a gente precisa pressionar, tanto de fora quanto de dentro, para que exista diversidade. Porque, veja bem, eu estando na Carta Capital, eu fiz a primeira capa LGBT da história da Carta Capital. A Carta Capital é uma revista de esquerda, nunca tinha tido. E era a maior parada LGBT do mundo sobre um governo que atacava diretamente a população LGBT. Se eu não tivesse ali, eu era o único na época, não seria capa. Ia falar do Dallagnol. O Má, no Valor, ele conseguiu uma capa dupla sobre os LGBTs que foram eleitos e a importância disso. Se ele não tivesse lá, isso não seria pauta. Então, por que a gente precisa de diversidade dentro das redações? Porque quem não vive na pele não acha importante. Quem não passa por essa realidade não vai enxergar para uma notícia e vai ver a importância dessa notícia.
Sabe? A gente precisa de diversidade para que os outros temas fora desse contexto hétero, branco e cisgênero seja pautado. Sabe? Falar sobre racismo, falar sobre LGBTfobia, a morte das pessoas, a omissão do Estado. Isso é muito necessário. Então, concluindo para passar para eles, sim, ainda é muito fechado, mas vem mudando e a gente tem, tanto de dentro quanto de fora, pressionar para que isso mude ainda mais. Bom dia, sou Isabela, do primeiro semestre. Deixa eu só Parece que ele vai... complementar mal. o colega. Concordo, acho que sim, é fechado, e acho que eu me lembro de uma matéria da Folha de São Paulo, já tem alguns anos, que mostrava a proporção de pessoas das diferentes formações que trabalham na área. E jornalismo era a menor de todas. E isso significa que são poucas vagas, né? A gente tem poucas redações, poucas vagas e cada vez menos vagas. Então, é restrito pelo número e tem essa questão, enfim. No Jota, vou falar de onde eu estou hoje, a gente tem uma preocupação em ter mais diversidade. Então, a gente abre vagas específicas, temos pessoas trans trabalhando, a gente abre vagas exclusivas para pessoas negras. Temos bastante pessoas LGBT. Minha chefe é LGBT, por exemplo. Então, é uma preocupação de ter mais diversidade. É importante ter uma redação diversa, porque a gente tem que ter diversidade de pensamento também, né? Diversidade de realidade. Para fazer um jornal bem feito, tem que ter visões diversas ali. Não tem... Se ficar só homem branco escrevendo, vai ser um jornal para homem branco. Não é isso que nenhum jornal quer fazer, né? Deveria fazer. Enfim, é isso. Só para emendar aqui, primeiro que essa capa do valor que ele citou, foi ele que me ajudou. Então, muito obrigado publicamente. E daí, a partir dessa matéria que eu fiz com a ajuda do Ale, eu fiquei pensando muito assim, eu como LGBT tenho que ter o compromisso de fazer uma matéria num período específico, ou seja, a cada 2 meses e tal, com essa temática no valor econômico, que é mais difícil, é um pouco mais complexo, porque sempre existe aquele editor, não estou generalizando, tá? Mas sempre vai ter algum editor que vai soltar no grupo. Corajoso. Mas o mercado vai se interessar por isso? Eu falei, vai. Eu vou colocar por uma ótica e juro. Eu consegui há 2 semanas e meia e eu quase chorava. Sério, de verdade. Eu cheguei na reunião de pauta e falei, caralho, não acredito, desculpa. Tá? Eu falei, mano, eu consegui emplacar... São 23 anos de jornal, tá? Foi a segunda vez que uma travesti estava com a foto na capa do Valor Econômico. E a primeira travesti brasileira. E essa matéria era minha, meu amor. Eu lutei por isso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que é importante essa representatividade, exatamente pelo que eles falaram, da gente ter uma diversidade de pautas. E, mais uma coisa, esse ano foi a primeira vez que eu tive uma pessoa negra trabalhando comigo como chefe. E isso foi tão importante para nós, no sentido de, tipo, cara, estamos sentindo que as coisas estão mudando. Tá lento, tá devagar, mas está mudando. E daí eu percebi que isso gerou nos colegas, em todos nós, a gente ficou tão feliz. Desculpa, eu estou quase chorando. Eu sou emocionada sempre. Mas a gente ficou tão feliz porque eu percebi nos meus colegas, que parecem normalmente muito... todo mundo tem o mesmo comportamento, todo mundo falando, cara, a gente tem que começar a pressionar a direção do jornal a ter mais diversidade aqui dentro. E eu percebo que isso está sendo mais falado, sabe? Tipo, saiu uma mulher, alguém falou, tem que vir uma mulher, hein? E foi um homem hétero, branco, falando. E daí eu fiquei feliz, porque eu falei, cara, não esperava que esse homem falasse. Então, é importante isso. Acho que
os repórteres, os editores estão se posicionando mais para que essas vagas sejam ocupadas e a representatividade realmente aconteça. Eu só queria até complementar uma coisa que o Marcelo falou, e eu acho que quando também a gente vai galgando posições de chefia, não só cobrar, mas também, por exemplo, quando a gente quer uma redação mais preta, você também tem que entender, por exemplo, ou que venha de classes mais pobres, que também não tiveram acesso à educação de elite como muita gente teve, ou faculdades de elite. Então, você também tem que pensar que você vai ter que ter, entre aspas, mais trabalho para treinar essa pessoa. E isso é uma coisa que eu acho, por exemplo, na CNN a gente falou que contratou estagiários negros, mas aí você via... E gente que também se colocava até com perfil progressista. Não estamos falando aqui de gente ali que acha que o mercado... será que o mercado vai gostar disso? Gente que na teoria, estaria que está ajudando, mas como não quer ter mais trabalho, não, vamos contratar gente mais preparada. Vamos contratar gente ali que já chega aqui fazendo. Então, a gente também tem que começar a pensar, quando a gente tiver essas posições, de que... Para a gente ter realmente uma verdadeira diversidade, a gente também tem que treinar essas pessoas, a gente tem que ter paciência com essas pessoas e que eu tenho certeza que elas, também sendo bem treinadas, elas vão correr muito mais do que a outra pessoa que já chegaria preparada. E isso ali eu acho que, até mesmo, quem estuda com pró-unista, eu fui pró-unista, mas eu lembro que os melhores alunos da sala, não estou falando nem de mim, foram os melhores alunos da sala por causa daquela oportunidade que eles tiveram. É a mesma coisa com todo mundo, dando oportunidade, tenho certeza que vão correr mais. Posso falar uma coisa rapidinho? E não tenha medo de constranger. Porque, assim, isso que ele está falando é verdade. A primeira capa da Carta Capital, esquerda progressista, eu tive que fazer um barraco. Eu tive que, assim, berrar dentro da sala para que eles entendessem que o Dallagnol não era a capa da semana, e sim a maior parada LGBT do mundo, no país que mais mata LGBTs no mundo, sob um governo que atacava diretamente essa população. E tem que constranger. Tem que falar, vocês não vivem isso na pele para vocês saberem o que é importante ou não. A gente tem que constranger, sabe? Porque senão a gente não consegue mudar. Estou mentindo? Tem que constranger, senão e tem que falar, sabe? A gente tem que estar lá dentro e pôr o dedo na ferida. E as pautas, né? A gente tem que cobrir isso nas pautas. A gente fez um levantamento no Jota que a gente esperava que fosse realmente ruim, mas não imaginava que fosse nesse nível. A gente fez um levantamento de projetos de lei relacionados a LGBT no Congresso, desde 1988. Vocês têm ideia de quantos foram aprovados? Nenhum. Nunca. Então... É uma pauta super importante. Super importante. Denise, tem um menino atrás, o Adriel. Ele está horas. A gente responde rápido. Tá bom. Tá. Bom dia, meu nome é Isabela, eu sou do primeiro semestre e a pergunta é direcionada para o André, mas vale para todos. Então, uma vez você falou que... Peraí, calma. Que jornalista tem o privilégio de ser pago para contar histórias e traduzir temas que nem a gente entende, né? E aí eu queria saber como você chegou a essa conclusão de que queria traduzir economia, que é um assunto assim tão difícil que... Ai, desculpa. Que tipo, ninguém entende, quase ninguém assim se interessa, mas traduzir de uma forma que todo mundo entenda, né? Que qualquer pessoa que pegue ali o jornal ou abra, tipo, ou ligue a TV, consiga entender o que você está falando. Posso responder rápido também? Tá bom, tá bom. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Adriel Gadelha, do 5º semestre de jornalismo, e a minha pergunta ela é mais para saber a opinião de vocês sobre os perigos que o jornalismo está enfrentando e que eu acredito que só tende a piorar, que é na questão da credibilidade do jornalista em si ao dar a notícia, porque eu estou vendo que cada vez mais, quando você dá uma notícia, ainda mais agora, que foi super polarizado, me ajuda, pluralizado, obrigado. É isso aí, gente. As pessoas não sabiam, só queriam ouvir o que elas queriam, não sabiam ouvir notícias e acabavam por ferir os jornalistas em si, chamar de mentirosos. Enfim, acho que deu para compreender o que eu quis perguntar, né? É isso. Isso que ele falou é uma coisa super importante, que muda a nossa relação de trabalho, e eu tenho discutido muito em sala de aula. O jornalista com as redes sociais vira vidraça. Não se esqueçam disso.
Vou responder rapidamente. Sobre economia, assim, o que eu acho que as pessoas têm que também colocar um pouco na cabeça. Economia não é só macro, não é reforma tributária, não é reforma da Previdência, não é só contas públicas, arcabouço fiscal. A economia é tudo, gente. Economia, por exemplo, gosto de futebol. Eu já fiz várias matérias sobre futebol, só que de uma ótica econômica, seja da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, seja de marketing. Fiz, como eu falei, entrevistas com gente que eu gostaria de entrevistar, mas uma ótica econômica. No final das contas, é você colocar valores, é você colocar dados naquilo, sabe? É você contar um modelo de negócio. Então, eu acho que, às vezes, o jornalismo econômico ele é meio cabeçudo e... O que as pessoas têm que fazer, e muita gente está fazendo isso bem, por exemplo, lá na CNN tem o Fernando Nakagawa, que é o meu antigo chefe. Eu acho ele espetacular, aí, como ele explica a economia. Ele é um cara assim, carismático, é um cara que consegue explicar as coisas complicadas de uma maneira muito boa. E, para mim, ele é o melhor comentarista hoje lá da CNN. Então, você tem ali você tem que pegar essas pessoas que têm uma maior facilidade e começar a mostrar. E fazer matérias brincando, fazer títulos que chamem a atenção, sabe? Tem um título lá do Brasil Journal, que é um site muito mais focado em mercado financeiro e negócio. Às vezes os textos são realmente muito difíceis de se entender, mas também fala de startup. E era uma startup que vendia alimentos feios. Que então pega aqueles alimentos que ninguém quer, sei lá, uma manchinha, quase que não muda nada no consumo. E o Samor, né, o Geraldo Samor, que é um homem gay também, assim, ele fez um título que eu achei maravilhoso. É vida dura de uma berinjela de 17 centímetros. E, no final das contas, as pessoas só compram berinjelas até 16 centímetros. Eu não sabia disso, mas tem essa questão. Então, você consegue colocar de uma maneira, às vezes, engraçada, uma maneira reflexiva, um assunto que pode ser chato. Então, é o tom, é a forma de se falar. Então, não adianta você chegar lá e querer colocar o terno e gravata e começar a ser completamente formal com a pessoa, que fica chato. Então, eu acho que é basicamente isso. E só respondendo a pergunta do Adriel, rapidamente, falando mais de economia, mais a parte econômica, o Marcelo comentou de gente pedindo a demissão dele. Vários empresários já pediram na minha cabeça também, porque você faz uma matéria que não goste. Então, são pessoas poderosas que pensam que podem impressionar o jornalista de alguma maneira. Mas eu acho que no caso de polarização, o pessoal de política vai falar muito melhor do que eu. E aí, questão de redes sociais, eu acho que cada um é cada um. Eu, por exemplo, não uso muito as minhas redes sociais, deveria usar mais. Mas aí eu acho que é melhor passar um pouquinho para vocês falarem. Eu acho que a gente está indo por um caminho onde os jornalistas vão acabar tendo que criar... Isso é uma opinião própria, não sei se vocês concordam, mas acabando criar um perfil ali nas redes sociais. As redes sociais estão transformando os jornalistas nas estrelas e não mais os veículos. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho. Não sei se vocês... Andréia, né? Exatamente. Andréia, Vera Magalhães, todas elas ali têm um brilho que ultrapassa o meio que elas trabalham. Elas são maravilhosas, tá? Não estou criticando, não. Só estou dizendo que o perfil delas transformaram elas numa potência de que elas são além do veículo. E eu acho que essa é a tendência com as redes sociais. Nessa polarização, eu acho muito importante duas coisas, assim, que o André falou sobre linguagem. Eu acho que o jornalismo ele precisa se adaptar à linguagem atual. A gente ainda está preso numa linguagem muito técnica. Quem que lê matéria hoje em dia? É um nicho muito pequeno, sabe? E aí, as redes sociais, elas vieram para completar uma lacuna de pessoas que não entendem. E não estou falando de pessoas burras, tá? Estou falando de pessoas que, infelizmente, a maioria da população brasileira não teve acesso à educação. Que ele pega uma análise sobre o STF, sobre a Câmara, e não entende aquele linguajar. Então, uma vez eu tive uma reunião, fiz uma reunião na Carta Capital, porque eu era o primeiro a chegar, todos os dias, junto com a faxineira, a Lana. E a gente, 11h30, né, trabalhador, já batendo a marmita. E a gente, trabalhando, ela ligava o Cidade Alerta. E aquilo me incomodava, porque ela estava dentro de uma redação, com muitos jornalistas, com acesso a todas as Globo News, Record News, todas as televisões. Lá tinha todos os jornais, todas as revistas, tudo. Mas ela ia buscar informação aonde? No Cidade Alerta. Por quê? Porque utiliza uma linguagem que foge um pouco dessa coisa mais técnica. Eu acho que a gente tem que se adaptar ao jornalismo que está acontecendo hoje.
sem perder credibilidade. Falar sobre coisas sérias, mas de uma linguagem mais acessível, mais interessante, sabe? Eu acho que esse é o ponto da gente conseguir resgatar o acesso novamente ao jornalista e não a vídeos de redes sociais. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Agora, uma outra coisa, o André falou sobre ouvir os dois lados, super importante. Já entrevistei Damares, por exemplo, estando na Carta Capital. Eu acho super importante também. Mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está empoderando e dando palco. Porque nós estamos, muitas pessoas que estão hoje na política, como Nicolas, como o que foi afastado lá, que foi lá das ucranianas, o Arthur Duval, Mamãe Falei. Todas essas pessoas, e Jair Bolsonaro, obviamente, contaram com a ajuda da imprensa para se fortalecer. Por quê? É óbvio, é notícia. Né? É notícia. Mas a gente está chegando no momento que a gente está reavaliando isso. Agora, com as escolas, a Globo falou, não vamos mais falar de quem é o autor do ataque. A Folha fez algo genial para mim. Teve um youtuber que foi lá tacar não sei o que no Randolfo Rodrigues. Randolfo arrancou o celular da mão dele, levou e prendeu o celular dele. Ele ficou lá berrando, não sei se você ficou sabendo. Ficou lá berrando, quer me censurar. Claramente ele queria palco para se candidatar nas próximas eleições. O que a Folha fez? Youtuber só. Não falou quem, não citou nome, não citou idade. Falou youtuber, contou o que aconteceu, né? O youtuber pegou o celular do senador, o senador devolveu depois, sem citar o nome deste rapaz. Então, eu acho que a gente tem, sim, que ouvir todos os lados, a gente tem que abrir espaço, principalmente na política, mas a gente tem que repensar sobre dar palco para gente louca, para gente doida. Porque foi assim... Código de ética da profissão do jornalista. O jornalista tem que defender os direitos humanos. Defender direitos humanos não é defender nem direita nem esquerda, até porque direitos humanos foi construído pela direita e pela esquerda, dos dois lados. E a gente não pode aceitar, diante de um candidato que se posiciona a favor da tortura, de uma série de desrespeito aos direitos humanos, um editorial que diz que é uma escolha difícil. Você é jornalista e você tem um código de ética para cumprir que é a favor dos direitos humanos. Então, eu acho que isso tem que ficar claro também. Né? Eu acho que quando você se posiciona ali nas redes sociais, você vai levar porrada, mas é uma missão sua como jornalista se posicionar a favor dos direitos humanos. Isso não é se posicionar a favor de PT, PSOL, esquerda, não é nada disso. É defender os direitos de todos os cidadãos, é defender a democracia, e essa é a nossa missão como jornalista. Sim. É esse pensamento que eu tenho, assim, exatamente. Eu nunca, quando eu defendia um partido, eu não estava como repórter. Como repórter sempre foi essa coisa de direitos humanos, que é isso, está no Código de Ética, cabe a nós. E acho que na pandemia foi muito claro isso, assim, né? O jornalismo defendendo o direito à vacina, o direito à saúde, o direito à comida. Essa é a nossa missão. E eu acho que a gente consegue fazer isso de uma linguagem mais acessível para atrair mais o público, e a gente precisa dialogar com as pessoas, com todas as pessoas. Teve um texto, só para concluir, agora concluindo mesmo, para passar para eles, teve um texto que eu escrevi sobre Jesus, um texto nas eleições. Jesus. Vamos falar sobre Jesus. A igreja dominou o Brasil e dominou a política com uma ideia. E não estou aqui falando sobre ser cristão, não é isso. É sobre uma ideia reacionária que é diluída através da igreja. Né? Eu estive em Oiapoque, que é tipo assim, extremo norte do Brasil, e vi uma cena onde a igreja, que faz um trabalho social importantíssimo, estava com 200 marmitas, as pessoas na frente com fome, mas antes tinham que ouvir o discurso do pastor. E o discurso era extremamente reacionário. Contra gay, contra todo mundo. Então, se esse discurso, se hoje a política é dominada, e quem está em Brasília sabe, é dominada pela igreja, estamos longe de ser um Estado laico, a gente precisa falar sobre Jesus, por exemplo. Fiz um texto citando a Bíblia. E o porquê que quem segue Jesus não deveria defender tortura, por exemplo.
Então, eu acho que a gente tem que fazer uma linguagem interessante e também falar aquilo que as pessoas estão falando. É sobre igreja? Vamos falar sobre igreja. Vamos falar sobre Jesus. Vamos falar sobre, sabe, assuntos cotidianos para a gente conseguir tirar essa lógica que o Brasil está caminhando para uma lógica ultraconservadora e perigosa. O que está acontecendo nas escolas agora é resultado de 4 anos de uma política de ódio, de uma política de constante ódio e de nada ser feito contra isso. Então, é isso. Obrigado. Só para complementar, para além dessa questão da credibilidade, para além da polarização, eu acho hiper importante ter uma linguagem que seja acessível a todos, mas nós, como jornalistas, a gente tem que se preocupar também com a técnica. A gente precisa ser técnico. A gente pode ser técnico e falar fácil, mas não pode perder a técnica. E vou contar um exemplo aqui de quando eu vim estudar Direito aqui no Mackenzie. No primeiro semestre, eu me lembro, e era recorrente, tá? Era comum. Os professores os professores de Direito falam mal de jornalistas. E eles falam mal por quê? Porque a gente escreve de forma atécnica. E, assim, canso de ler nos jornalões, grandes colunistas, enfim, crime de improbidade, por exemplo. Crime de improbidade não existe. Improbidade é um processo civil, então não é crime. E aí bate nos advogados, nos juízes, promotores, e fala, pô, esse cara não sabe do que ele está falando, né? Então, uma das preocupações, quando eu decidi estudar Direito, um dos motivos pelos quais eu decidi estudar Direito foi ser mais capaz de dialogar com essas pessoas. Então, a gente tem que se preocupar em ser técnico. Isso não significa escrever de forma difícil. É possível ser técnico e escrever para o grande público. Então, sim, acho que é fundamental para a gente manter a nossa credibilidade e não deixar a técnica de lado. É isso. Vou emendar também aqui. Antes de começar, eu até fiz um comentário com os meninos aqui. Recentemente, em terapia, eu descobri o que eu quero ser da minha vida. E daí eu falei com o meu chefe. Eu juro. E daí vai meio que na linha do que a Isa perguntou. Eu quero ser a Tata Werneck da política. É isso, basicamente. E daí não é no sentido de fazer com humor, é no sentido de você conseguir construir cada vez de uma forma mais simples para que mais pessoas entendam e se interessem. Eu concordo com você, a economia é muito mais chata, sinto muito, André, é terrível. Mas a política, muitas vezes as pessoas se interessam só pela parte do barraco. Mas, cara, por exemplo, eu sou muito cadelinha do Congresso. É muito legal várias coisas que acontecem que eu sei que as pessoas falam, mano, que chatice, para que serve isso? Tipo a construção de um bloco maior que o outro. Cara, é muito legal. E daí, se você conseguir expor isso de uma forma do quanto é legal, talvez mais gente entenda. E não só aquela leitura do maior bloco, líder empoderado. Não, é muito mais, significa muito mais coisas. Então, eu acho que é uma tendência mesmo. O meu posicionamento, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Ai, meu Deus, está gravando. Eu sou orientado a evitar posicionamentos em redes sociais. Tá? Eu sou orientado, mas eu posso opinar, por exemplo, quando tem um crime de homofobia, de transfobia, qualquer coisa relacionada a direitos humanos, eu posso me posicionar. Mas é muito mais do ponto de vista do direito humano. Nunca do ponto de vista político, porque pode chegar um e-mailzinho lá falando, então está extrapolando. Durante a eleição, a gente recebia e-mails semanais falando... não era direcionado, era meio que para todo mundo, sabe? Veja lá a rede social e tal. Então, eu olho, às vezes eu vou na rede social da lei e falo, que delícia ser assim, sabe? Eu acho que é um processo. Eu acho que talvez, pouco a pouco, a gente vá conseguindo construir isso com os nossos chefes, por exemplo, de veículos tradicionais. Infelizmente, ainda é uma coisa difícil. Em relação à polarização e credibilidade,
eu acho que a gente está acho que a gente bateu no piso e talvez esteja num movimento... É rebote que fala, economia? Como que é? Quando você está lá na tendência de queda, bateu, e daí faz assim. É o quê? Mas a gente está nessa virada, entendeu? Eu acho que teve um momento que a gente estava realmente, credibilidade zero, que você via as pessoas falando da nossa profissão com ódio, sabe? E isso me doía muito, eu acho que doía em todos nós e devia doer em todos vocês. E a gente está conseguindo virar, mas ainda é o início. A gente tem que facilitar a linguagem, eu concordo totalmente com os meninos. Se a gente facilitar a linguagem, mais gente entende o que a gente está falando. E daí a gente vai conseguir voltar a ampliar o nosso público. E daí essa máquina de fake news, que fala muito fácil, comunica muito fácil, vai ter alguém que trabalha tecnicamente com informação e vai passar a informação da forma correta e fácil. Então, eu tenho essa esperança, entendeu? Eu sou apaixonado por jornalismo. E eu acho que todo mundo aqui gente, é fascinante. Dá para fazer. Vocês são jovens, por exemplo. Sempre que eu venho aqui, sabe o que eu gosto de vir? Eu gosto de vir porque eu tenho um puta tesão no nosso trabalho. E eu quero muito que quem é mais novo sinta isso, que eu sinto, e não pense em hipótese alguma em desistir. É muito legal. É o trabalho mais legal do mundo. Ponto. E assim, fazer portaria... Ah, que amor, vou emocionar. Não, mas fazer portaria, às vezes, por exemplo, a rotina aqui em São Paulo é um pouco diferente, mas eu faço, às vezes, portaria de 9 horas, sabe? Na porta da casa do presidente da Câmara. Na chuva. Isso faz parte do processo. E eu me divirto o tempo inteiro. Porque eu falo, mano, você vai fazendo a lista das pessoas que vão entrando, daí você começa a esperar a mensagem, fala, o que está acontecendo aí dentro, blá, blá, blá. É um tesão, é muito legal. Então, eu sou defensor de jornalismo, todos nós somos. Cara, espero vocês ou em redações aqui, ou em Brasília, e em Portarias Humilhantes também. Juro, vai ser muito divertido. Agora o Planalto voltou sobre comida. Exato. Bom, gente, eu queria agradecer as participações do Marcelo, do Kalel, do querido Alexandre, do querido André, enfim, todos muito queridos, ex-alunos. Eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, hoje, a gente percebeu que política e economia andam de braços dados, embora a gente não tenha dito isso. E uma coisa muito importante, e não importa o segmento que você está, a gente tem um compromisso, como disse a Patrícia, com direitos humanos.